Torne-se inabalável. 10 verdades que fortalecem a alma. Estoicismo. Você já sentiu que estava à beira de perder o controle, mesmo mantendo um sorriso aparente? Já sentiu o peso da exaustão emocional, enquanto fingia que tudo estava bem, apenas para não mostrar fraqueza? Todos nós já estivemos nesse lugar sombrio, silencioso e confuso. Um lugar onde nos perguntamos se realmente conseguiremos suportar mais um dia, mais um desafio, mais um golpe da vida. E se eu te dissesse que há uma força dentro de você, uma força que talvez você ainda não conheça, mas que é poderosa o suficiente para sustentá-lo mesmo nos seus piores dias? Ser inabalável não significa ser indiferente ao que acontece à sua volta, nem significa nunca mais sentir dor, medo ou insegurança. Pelo contrário, significa abraçar tudo isso com coragem e tranquilidade. É sobre olhar para as tempestades ao seu redor e entender que você não precisa controlar o mundo inteiro, mas apenas seu mundo interno. E quando isso acontece, você percebe que nenhuma adversidade externa consegue roubar sua serenidade ou abalar seu espírito. Hoje eu quero te levar por uma jornada profunda de transformação interior. Vamos juntos explorar 10 verdades fundamentais da filosofia estoica, princípios antigos e ao mesmo tempo incrivelmente atuais, capazes de te guiar por qualquer tempestade emocional. São verdades vividas por grandes pensadores como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Homens que não apenas suportaram perdas devastadoras, mas que emergiram delas mais fortes, mais sábios e, acima de tudo, mais calmos. Essas 10 verdades não são simplesmente conselhos bonitos ou frases inspiradoras, são práticas reais, caminhos possíveis para uma vida mais equilibrada e resiliente. Ao longo deste vídeo, você vai aprender como acessar essa força interior que talvez você duvide possuir, e como transformar sua maneira de reagir às situações difíceis da vida. Se você está cansado de ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias externas, e quer descobrir como manter sua paz, mesmo diante do caos, então permaneça comigo até o fim. Este vídeo pode ser exatamente o ponto de virada que você precisa. Vamos começar? 1. Olhe para dentro e descubra sua verdade. Antes de tentar ser forte para o mundo, você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. O estoicismo começa no silêncio, no ato íntimo e corajoso de olhar para dentro e encarar quem você realmente é, longe das máscaras sociais, das expectativas alheias e da imagem que tenta sustentar. Essa é a base de tudo, o autoconhecimento. Sem ele, qualquer força que você construir será instável. Qualquer tranquilidade será frágil, porque ninguém pode se tornar inabalável fugindo de si mesmo. Olhar para dentro é um movimento exigente. É mais fácil culpar os outros, buscar distrações, manter-se ocupado. Mas o estoico não foge da própria alma. Ele se volta a ela todos os dias. Marco Aurélio fazia isso escrevendo. Epicteto, mesmo como escravo, mergulhava na introspecção. Sêneca enfrentava o desconforto da própria consciência com coragem. Todos sabiam. O verdadeiro poder nasce quando você conhece a si mesmo com honestidade brutal e aceitação generosa. Isso significa reconhecer suas virtudes, sim, mas também suas falhas, medos e impulsos difíceis de admitir. Quando entende onde é forte, usa essa força com propósito. Quando entende onde é vulnerável, cresce, protege-se, evolui. Mais importante, você para de tentar se moldar ao que os outros esperam e começa, finalmente, a se respeitar. O autoconhecimento não é destino final. É estrada diária que exige vigilância e sinceridade. É o ato constante de revisar atitudes, pensamentos e intenções, observar impulsos com lucidez e perguntar: isso está alinhado com quem eu quero ser? Se não estiver, você se ajusta. Não por culpa, mas por integridade. Ser inabalável exige que você não se abandone. Quem se conhece profundamente não se curva diante de críticas ou rejeições, porque sabe o próprio valor. E quando essa convicção nasce de dentro, nenhuma tempestade de fora apaga a chama da firmeza interior. Examine suas lembranças, note os padrões que se repetem
e encare as verdades que evita. Cada momento de introspecção é um espelho que revela cicatrizes e sua capacidade de superá-las. Permita-se essa clareza, mesmo que doa por um instante, pois a dor de enxergar eleve o peso de viver cego. 2. Cuide de si com consciência. Cuidar de si não é luxo nem vaidade. É base estratégica para toda resistência interior. O estoico entende que corpo, mente e emoção formam um único bastião. Se uma muralha cede, todo o forte fica vulnerável. Por isso, cuide do seu corpo e da sua alma, pois ambos são seus templos, recorda Epicteto. Esse cuidado consciente começa pelo óbvio, mas raramente honrado. Dormir o suficiente, alimentar-se de modo simples e mover o corpo diariamente. Um organismo exausto turva a mente. Músculos sem vigor deixam a coragem manca. Contudo, o estoicismo não se limita a calorias ou séries de exercícios. O resguardo interior é ainda mais decisivo. Selecionar o que você consome com olhos e ouvidos é tão crítico quanto escolher o que coloca no prato. Notícias tóxicas, conversas carregadas de queixa e telas que vendem comparação são venenos sutis. Sêneca alertava: uma mente tingida de cores escuras pinta o mundo inteiro de cinza. Cultive leituras elevadas, silêncio restaurador e amizades que aspiram à excelência. Há também o plano emocional. Cuidar de si é admitir quando algo dói e criar espaço para processar a dor sem se afogar nela. O estoico não reprime, ele regula. Respira fundo, nomeia o sentimento, investiga a causa e escolhe a resposta alinhada à virtude. Chorar, escrever ou buscar orientação de alguém sábio viram higiene afetiva, tão necessária quanto um banho após treino intenso. Praticar o autocuidado consciente exige método. Reserve momentos sagrados no dia para reabastecer o sistema. Alongamento ao despertar. 3 minutos de respiração profunda entre tarefas. Uma caminhada ao entardecer, quando o céu troca de cor e você troca de ritmo. Trate esses micro-rituais como compromissos inegociáveis. Quando a agenda apertar, resista à tentação de cortá-los. Suprimir o próprio suporte é sabotagem disfarçada de eficiência. Cuidar de si com consciência não é egoísmo, é preparo. É a blindagem silenciosa que permite servir melhor, persistir quando o terreno treme e manter o coração íntegro mesmo em dias de guerra. Fortaleça o templo que habita. Só assim permanecerá de pé quando tudo ao redor pedir que caia. Lembre-se, quem não cuida de si, entrega sua fortaleza ao primeiro sopro de vento adverso. 3. Transforme a dor em força interior. Dor, palavra curta, impacto imenso. Ela chega sem aviso, arranca-nos das rotas habituais e espalha estilhaços por dentro. Mas o estoicismo insiste. Sofrimento não é sentença, é matéria-prima. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Escreveu Marco Aurélio, resumindo a alquimia que transforma golpes em energia criativa. Se você aprender a trabalhar esse metal bruto, nenhum revés sairá ileso. Cada ferida virará ferramenta. Comece aceitando o contato com o desconforto. Fugir prolonga a punção. Olhar de frente inicia a cura. Descreva a dor sem dramatizar. Perdi meu emprego. Fui traído. Recebi um diagnóstico difícil. Nomear tira o fantasma do escuro. Em seguida, investigue o que realmente está sob seu controle. Você não decide o passado, mas decide a história que contará a si mesmo a partir de agora. Nessa lacuna entre acontecimento e resposta, reside todo o seu poder. A prática estoica da premeditatio malorum, imaginar perdas futuras antes que aconteçam, não é pessimismo, mas fortalecimento preventivo. Ao ensaiar mentalmente cenários dolorosos, você dessensibiliza o susto e treina soluções. Quando a realidade entrega um golpe, a mente reconhece o roteiro, respira fundo e executa o plano. Dor prevista não paralisa, empurra. Transformar dor em força exige também propósito. Pergunte: como este sofrimento pode lapidar minha virtude? Perdeu algo que amava? Ganhe desapego e gratidão pelo que resta. Foi humilhado? Construa humildade e firmeza. Enfrenta a solidão?
Desenvolva autossuficiência e empatia pelos isolados. Cada cicatriz pode conter a assinatura de uma nova qualidade, se você a sela com intenção. Finalmente, compartilhe o aprendizado. Sêneca lembrava que ninguém é sábio apenas para si. Quando você narra seu percurso de dor para alguém que sangra, oferece mapa, não sermão. Seu testemunho prova que a travessia é possível e reforça, em você, a convicção de que a ferida serviu a um bem mais amplo. A dor não cessa por decreto, mas pode mudar de rosto. Deixa de ser inimiga e assume o papel de professora severa que, após a lição, entrega diplomas de coragem. Toda vez que o mundo parecer excessivamente áspero, recorde esta forja interior. Do choque nasce calor. Do calor, metal maleável. E desse metal, a lâmina serena com que o estoico atravessa o caos. 4. Saiba onde termina o outro e onde começa você. Antes de tentar agradar ou conciliar, trace uma linha que só você enxerga. De um lado, tudo que pertence à esfera do outro. Do outro, aquilo que é responsabilidade irrenunciável sua. Essa linha chama-se limite, e no estoicismo, confunde-se com autodisciplina e justiça. Sem fronteiras claras, você se dilui na vontade alheia e acorda ressentido, exausto. Marco Aurélio avisava: a alma torna-se estranha a si mesma quando adota as opiniões externas como guia. Guardar a própria fronteira é guardar a própria alma. Estabelecer limites começa por reconhecer valores inegociáveis: tempo, energia, privacidade, princípios éticos. Liste-os e sinta o peso de cada um. Observe onde vêm sendo violados: o colega que despeja queixas, o parente que invade fins de semana, ou você mesmo, aceitando prazos impossíveis para provar valor. Cada sim sem convicção remove tijolos da muralha emocional. Não é o outro que o derruba, é você quem abaixa a ponte levadiça. A arte estoica do limite exige comunicação calma e firme. Diga: preciso de silêncio para concentrar-me. Ou, prefiro não discutir isso agora. Sem ataques, nem desculpas extensas. Clareza poupa culpa. Se insistirem, repita a linha com gentileza inabalável. Esse não sustentado é treino diário de coragem. Sêneca lembrava: nada é mais honrado que proteger a própria paz. Limites também valem para o pensamento. Quantas horas você deixa uma crítica morar na cabeça? Quanto espaço oferece a cenários catastróficos que talvez nunca ocorram? Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Ao notar um pensamento invasor, firme a fronteira. Isto pertence ao mundo externo. Dentro de mim escolho a resposta. Esse policiamento interno veda as frestas por onde a ansiedade entra. Com prática, o limite deixa de ser muro hostil e vira jardim cercado. O que entra é escolhido. O que sai, intencional. Você torna-se guardião sereno do próprio espaço vital. Quando sabe onde termina, oferece presença genuína ao outro sem medo de se esvaziar, pois o cuidado próprio sustenta a generosidade real. Defender suas bordas não ergue paredes de egoísmo. Demarca o contorno onde floresce sua melhor versão. E, curiosamente, quanto mais firme é o contorno, mais livre se sente quem habita dentro dele. 5. Fale consigo, como um aliado, não um inimigo. A voz que ecoa na mente é comentário em tempo real da vida. Presente quando o alarme toca, quando o plano falha, quando a vitória chega. Dependendo do tom, pode ser vento a favor ou tempestade interna. O estoicismo vê essa voz como hegemonicon, centro diretor que interpreta fatos e decide atitudes. Se o intérprete é cruel, cada erro vira sentença. Se é aliado, cada tropeço vira ajuste de rota. Por isso, a autoafirmação não é autoengano, mas treino de comando. Repare nas frases automáticas. Sou um desastre, nada dá certo, ninguém liga para mim. Palavras jogadas sem filtro, infiltram-se como ácido lento corroendo coragem. Sêneca advertia: as palavras moldam o espírito. Pergunte: eu diria o mesmo a um amigo vulnerável?
Se não, por que falar assim comigo? Mudar o diálogo interno começa com vigilância constante. Notou o insulto? Pause, respire e reformule. Troque. Falhei de novo, descobri o que ajustar. Não é aplaudir incompetência, é enquadrar o fato no processo maior. Marco Aurélio reescrevia crenças todas as manhãs em seu leito de campanha. Faça o mesmo. Anote forças reais, conquistas esquecidas, qualidades que amigos reconhecem. Leia em voz alta. Veja o corpo receber a mensagem. Depois, plante afirmações específicas, positivas e verídicas. Sou persistente. Resolvo problemas com criatividade. Minha calma inspira quem me cerca. Repeti-las diante do espelho, liga imagem e palavra. Sussurrá-las antes de dormir fixa no cérebro. Em poucas semanas, a trilha interna troca lamento por encorajamento. Some ação à afirmação. Dizer, sou disciplinado, e adiar tarefas, gera dissonância que fere confiança. Cumprir um compromisso, mesmo pequeno, ratifica a frase e fortalece o ciclo virtuoso. Epicteto aconselhava: não explique sua filosofia, incorpore-a. Cada conduta coerente carimba a palavra e grava a lição em pedra. Com o tempo, a voz que acusava passa a aconselhar. Ela mantém a crítica justa, mas elimina o insulto inútil. Quando o mundo grita que você fracassou, seu interior responde: você é maior que este episódio. Respire, recalibre, avance. Ter esse aliado dentro do peito é possuir farol em noite de neblina, guia que aponta o curso mesmo quando todos os instrumentos falham. 6. Tenha um norte. E não caminhe no escuro. Imagine atravessar um deserto sem bússola. Dunas idênticas, sol impiedoso, passos em círculos. Agora veja a mesma jornada com mapa e pontos de água. O esforço é igual, mas a mente descansa porque sabe para onde vai. Esse é o poder de ter um norte. A sexta verdade estoica que impede você de vagar no escuro. Para os estoicos, planejar não é controlar o futuro, é orientar o presente segundo a razão. Marco Aurélio registrava, antes das batalhas, as virtudes do dia. Epicteto ensinava a prever impedimentos para trocar frustração por preparo. Planejamento vira estratégia espiritual, ordena recursos e reduz a ansiedade do imponderável. Comece definindo o propósito que resista a ventos fortes, pois metas frágeis quebram cedo. Pergunte: que pessoa desejo ser? A resposta gera objetivos coerentes: servir, criar, curar, liderar. Depois desdobre o alvo em marcos menores: trimestre, semana, hoje. Cada etapa torna o imenso tangível e alimenta o cérebro com progresso visível. A Premeditatio Malorum convida a imaginar obstáculos antes que apareçam. Não é pessimismo, é seguro preventivo. Liste falhas prováveis, críticas, quedas de energia. Anote contramedidas, reserva de tempo, diálogo prévio, pausas. Quando a pedra surgir, você executa o protocolo. Planejar exige horário marcado. Reserve 10 minutos diários para revisar avanços e cortar tarefas que não servem ao propósito. Esse ajuste evita que ruídos externos sequestrem sua rota. Se um imprevisto quebrar o calendário, doença, perda, crise, o estoico adapta sem perder o norte, pois viver segundo a virtude é o destino, não a agenda. Não confunda roteiro com rigidez. O plano é vela, não âncora. Ele captura ventos favoráveis e muda de ângulo quando viram. A bússola interna aponta para sabedoria, justiça, coragem e temperança. O traçado exato pode serpentar. Flexibilidade evita frustração e mantém entusiasmo. À noite, agradeça o trecho percorrido, reescreva o próximo e durma sabendo que a mente tem ordens claras para o amanhecer. Quem acorda com clareza já nasce em movimento, e quem se move com intenção atravessa desertos que pareciam infinitos. Ter um norte é mais que produtividade. É blindagem contra a dispersão que rouba anos inteiros. 7. Seja seu próprio alicerce. Antes de levantar muros contra o vento, construa pilares dentro de si. Autossuficiência estoica não é isolamento,
mas capacidade de sustentar-se sem depender de aprovação, humor ou dinheiro alheio. Imagine um navio em mar aberto. Se o casco é sólido, aceita rebocadores quando surgem, porém não afunda se eles se atrasam. Assim, quando você se torna seu próprio alicerce, transforma a ajuda de necessidade em escolha. Primeiro, reduza demandas externas. Pergunte-se: quanto da minha paz depende de curtidas, elogios ou status? Cada dependência é uma linha que outros podem puxar. Sêneca aconselhava viver de modo que perdas materiais causem incômodo, não colapso. Experimente jantares simples onde antes exigia luxo. Passe um fim de semana offline, enquanto o feed gira. Cada renúncia voluntária reforça a musculatura invisível da independência. Desenvolva competências práticas: cozinhar, gerir finanças, reparar pequenas falhas da casa. Elas evitam a sensação de incapacidade que leva muitos a tolerar relações tóxicas em troca de socorro. Em paralelo, treine habilidades emocionais: autoobservação, respiração consciente, breve meditação. Quando a mente aprende a se aquietar sozinha, carrega abrigo portátil para tempestades de opinião. A autossuficiência não dispensa a comunidade, ela a purifica. Quem não suga a energia de ninguém pode oferecer energia limpa. O amigo que se mantém em pé sem muletas emocionais vira porto seguro, não peso morto. Marco Aurélio anotou: a melhor ajuda que posso dar é manter-me virtuoso. Ao sustentar o próprio equilíbrio, você serve de exemplo silencioso. Inclua no dia microdesafios de autonomia: planejar rotas sem GPS, exercitar-se sem academia, resolver um problema antes de pedir opinião. O cérebro registra cada vitória e atualiza sua autoimagem. Some a isso o amor fati: aceitar que circunstâncias mudam e continuar inteiro mesmo assim. Quem confia na própria adaptação não entra em pânico quando o cenário vira. Celebre a autossuficiência sem arrogância. Haverá momentos de pedir ajuda, mas faça-o por lucidez, não por carência. Liberdade não é recusar mãos estendidas, é poder dizer sim ou não, sem medo de ruir. Quando a raiz está firme, ventos fortes apenas testam a árvore. Seja esse tronco, flexível na copa, inquebrantável na base. 8. Veja a vitória antes que ela aconteça. Feche os olhos por um instante e imagine-se cruzando a linha de chegada que hoje parece distante. A voz tranquila, o projeto concluído, o relacionamento curado. Sinta a leveza nos ombros, o ar entrando pleno e aquela centelha de orgulho sereno que nasce quando o impossível vira memória. Ao abrir os olhos, nada em volta mudou, mas algo em você já mudou. Essa é a força da visualização estoica. Ensaiar, no teatro da mente, a vitória que ainda virá, para que quando ela chegar, corpo e alma a reconheçam como velha conhecida. Os estoicos combinavam dois exercícios mentais. Um era a premeditatio malorum, preparação realista para a dor. O outro, menos citado, era a antevisão da excelência. Marco Aurélio descrevia o governante calmo diante de súditos rebeldes. Epicteto via o professor paciente diante de alunos hostis. Sêneca figurava a serenidade resistindo às intrigas da corte. Esses cenários não eram escapismo, mas treino de postura. Quando o momento surgia, a mente seguia um roteiro já praticado dezenas de vezes. Para aplicar hoje, escolha uma meta alinhada à virtude, não apenas ao ego. Visualize-a com detalhes sensoriais: temperatura do ar, sons, expressões. Mais importante que o resultado externo é o estado interno. Veja-se calmo, justo, corajoso enquanto age. Mantenha a cena por 3 respirações profundas, todo dia, antes de enfrentar seus desafios. A ciência confirma: o cérebro reage de modo similar a experiências vividas ou vívidas. Ambas criam trilhas neurais. Repetir imagens positivas grava um atalho emocional para a confiança. Assim como o atleta salta mentalmente antes da prova, o estoico repete virtude antes que a vida cobre. Em breve, sua resposta troca pânico por presença. Visualizar não substitui o trabalho. Dissipa a névoa do não consigo.
mas exige atos concretos. Depois da cena mental, defina a pequena ação que tornará a visão real. Um e-mail, 15 minutos de estudo, um pedido de desculpas. Cada ato encaixa a peça vista de manhã e aproxima o mosaico da conclusão. Faça desse ritual tocha, não amuleto. Ele ilumina, você percorre. E quando enfim viver a imagem projetada, perceberá que a conquista externa apenas confirma uma verdade gestada muito antes, no palco silencioso da mente que você disciplina todas as madrugadas. 9. Viva em harmonia com todas as suas partes. Equilíbrio não é dividir a vida em fatias iguais. É orquestrar notas que soem harmônicas, mesmo quando algumas tocam mais alto. Imagine um barco em oceano aberto. Se sobrecarrega um lado, aderna, e sob vento forte, pode virar. O mesmo ocorre quando trabalho, família, saúde ou espiritualidade sugam todo o espaço. A nona verdade estoica ensina que manter-se inabalável exige ajustar pesos antes que a embarcação da alma perca o centro de gravidade. Marco Aurélio governava durante guerras, mas reservava amanheceres para escrever e noites para a família. Epicteto, humilde professor, alternava aulas, silêncio reflexivo e tarefas domésticas. Ambos sabiam que nenhum domínio isolado garante paz. A serenidade nasce do diálogo entre todos. Observe sua semana como cartógrafo. Quais territórios dominam? Quais estão secos? Se horas de tela engolem sono, se reuniões cancelam exercício, se cuidar de quem ama virou rodapé, o barco dá sinais claros. O antídoto chama-se priorização consciente. Defina previamente a hierarquia de valores. Saúde física, clareza mental, vínculos afetivos, contribuição ao mundo e descanso. Depois aloque blocos inegociáveis. Treino breve, refeição sem celular, leitura reflexiva, conversa presente, 15 minutos de lazer gratuito. Esses blocos funcionam como lastro distribuído. Impedem que a tempestade operacional leve tudo para um lado só. Lembre ainda do corpo. Água, alongamentos e luz natural funcionam como contrapesos invisíveis que sustentam a mente alerta. Equilíbrio também mora nos intervalos. Entre tarefas, faça micropausas. Entre metas longas, celebre vitórias antes de engatar novas demandas. Ignorar ciclos de tensão e relaxamento gera estresse que explode em forma de doença ou cinismo. Sêneca lembrava: nada, nem o prazer, se torna agradável quando excede a medida. Aceite que a balança raramente fica estática. Há temporadas de parto, luto ou projetos urgentes. Nessas fases, escolha o desequilíbrio planejado em vez do caos involuntário. Compense depois, como marinheiro que redistribui a carga após cada onda. Equilíbrio não é ponto fixo, é dança contínua de ajustes que mantém o casco reto. Quem aprende essa coreografia, navega longas distâncias sem adernar, mesmo quando o mar resolve testar cada tábua do convés. 10. Escolha ser seu maior apoio. Amor próprio não é narcisismo nem indulgência. É saber que você merece o mesmo cuidado dado a quem mais ama. Sem raiz interna, nenhuma árvore vence vendavais. Pense numa casa apoiada em andaimes. Parece firme, mas basta remover uma haste e tudo ruirá. Se sua paz depende apenas de elogios ou companhia, você vive em andaimes alheios. Ser inabalável exige transferir o peso para dentro, tornar-se seu maior apoio. Comece revisando a narrativa que conta a si quando erra. Você se xinga ou se instrui? Epicteto lembrava: nada machuca mais que o insulto interno. Troque "sou inútil" por "estou aprendendo". Amor próprio não alivia a responsabilidade. Cria solo fértil onde ela floresce. Podar sem arrancar raízes. Critique o ato. Preserve a pessoa. Pratique autocompaixão concreta. Cartas a si nos dias sombrios. Café silencioso. Leitura matinal. Caminhada sem fones. Cada gesto envia a mensagem: você importa. Repetição diária consolida essa verdade até tornar-se convicção. Defina limites por respeito, não raiva. Dizer não a quem drena energia é dizer sim ao equilíbrio. Marco Aurélio anotou: cuida de tua mente, ela é teu templo.
Quando o mundo exigir atenção, consulte o sinal interno. Se a resposta vier saturada de exaustão, proteja-se. Recuo consciente evita colapso depois. Cultive gratidão voltada para dentro. Agradeça a coragem que o faz levantar em dias duros, ao coração que bate firme em cada tempestade. Reconhecer o próprio esforço dissolve a ideia de que você merece menos. Amor próprio maduro não ergue pedestal. Constrói base onde todos podem ficar de pé, começando por você. Aceite, falhará de novo. Perfeição permanente não existe. O que muda é a resposta. Em vez de chicote, olhar lúcido e passo de melhoria. Quem se ama converte quedas em degraus. Quando o respeito interno se solidifica, críticas externas perdem força. Você não precisa provar valor. Viva de modo que ele transpareça. Reforce vitórias diárias. Tarefa concluída. Impulso contido. Palavra gentil. Anote 2 antes de dormir. Esse inventário treina o cérebro, troca autodesprezo por reconhecimento, embala o sono com senso de progresso. Ao acordar, releia a lista para lembrar que desperta com histórico de superação. Com esse abrigo no peito, nenhuma tempestade externa conseguirá expulsá-lo de si. Você já percebeu que depois de erguer toda essa fortaleza interior, ainda existe um território onde a mente vacila. Esperar sem se inquietar. A verdadeira prova da sua firmeza não acontece quando tudo corre rápido, mas quando a vida exige silêncio, pausa e confiança no tempo certo. No próximo capítulo da nossa jornada estoica, vamos explorar exatamente como transformar cada segundo de espera em energia criativa. E por que dominar esse estado é o passo que falta para tornar sua força absolutamente inquebrável. Se esse vídeo acendeu algo dentro de você, apoie o canal. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e ative o sininho para não perder o próximo episódio sobre como transformar a espera em poder. Até lá, pratique a serenidade que já conquistou. E nos vemos em breve.